Olá, seja bem-vindo ao Fala FM. Que alegria, que felicidade. Hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo uma grande profissional. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com os aprendizados, ensinamentos, vão ser enriquecedores. No dia de hoje, vamos receber Juliana Dias, com quase 20 anos de experiência na área de facilities. E já passou por grandes empresas, muitos desafios, muitos projetos que eu tenho certeza absoluta que vocês vão se inspirar e se encantar. E hoje ocupa a posição de gerente de serviços de workplace no Google. Seja muito bem-vindo, Juliana. Que honra, que prazer, que felicidade estar com você no Fala FM. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Estou um pouquinho mais velha, né? Hoje, quase 20 anos de experiência. Agora que eu percebi também o peso dessa trajetória profissional também. Passa rápido, né? Passa rápido, a gente nem percebe, né? Não, e é tão recente, nós estávamos falando, né? É tão recente o CBO de Facilities, tem só um ano. E como que eu tenho já quase 20 anos de carreira, né? E você sabe que no dia que tivemos a notícia do CBO, nós estávamos aqui em gravação do Fala FM, né? E foi um dia muito especial, porque foi uma celebração muito grande para todos os profissionais, né? E a gente está muito feliz em poder contribuir com esse time, a comunidade, né, de profissionais de facilities que vem construindo, formando e legitimando, né, essa área, essa ocupação, né, de uma forma excepcional. Com certeza é uma conquista, né, para todo o mercado, com certeza. Com certeza que... E o grande objetivo é esse do Fala FM, é trazer histórias desses profissionais, né, compartilhar aqui os aprendizados, né, tudo aquilo que passamos para a gente poder chegar aqui no dia de hoje e ter esse grande conhecimento. Então, Juliana, estamos muito felizes, queria te agradecer mais uma vez. E o grande objetivo aqui agora é a gente poder conhecer um pouquinho mais quem que é a Juliana, né? Onde você nasceu, como foi a sua infância, curiosidades. Legal, né? Não, ótimo. Bom, eu sou de São Paulo, nascida e criada em São Paulo. Sou irmã do meio aí de 3, então acho que eu sempre fui uma grande gestora aí, cresci como uma gestora de conflitos, mediadora em casa, né? Entre duas partes, a gente tem aí uma distância de idade considerável também entre um e outro. Então, acho que sempre fez parte da minha rotina em casa também, ser um pouco dessa mediadora de conflitos aí. Hoje eu sou mãe de uma menina, né, de 2 anos e, assim, tem sido uma jornada incrível. Voltar ao trabalho também foi uma jornada e tanto. Eu acho que agora, após 2 anos, né, ela completou 2 anos e eu voltei depois de 6 meses de licença maternidade, mais um mesinho de férias aí, eu voltei para o mercado, voltei para o escritório, né? Também depois de uma pandemia, né? Então foi uma pandemia, uma gestação, depois eu volto para o escritório, encontro também aí esse clima de retorno, de híbrido, né? Acho que também os funcionários, né? Todos nós aprendendo a ressocializar, né? Então foi um momento bem interessante, acho que agora é que eu me sinto no meu novo normal e me sinto adaptada, né, às minhas novas rotinas e às novas demandas também como uma mãe profissional, né, atuante no mercado. A minha história com Facilities começa desde da minha primeira experiência com estágio. Então, lá atrás eu entrei através da ISS. Na ocasião, a ISS se chamava Senco Manutenção Volante, era uma empresa do grupo do Ricardo Semler. E logo quando eu entrei, ela estava num processo de compra pelo grupo dinamarquês, a ISS. A ISS, acho que ela entra no mercado comprando, né, adquirindo operações já bem sucedidas, né, bem estabelecidas. Então, nós estávamos nesse momento, eu entrei nesse momento que a empresa estava passando por esse crescimento, por essa compra, né. Ali eu atuava primeiro como uma espécie de ouvidoria, então eu tinha uma carteira de clientes que eu entrava em contato para saber como estavam os serviços, eram serviços de manutenção. Perfeito. Então eu fui criada ali nesse ambiente mesmo, aprendi muito sobre manutenção, sobre sistemas, serviços técnicos, né, com essa experiência na ISS. E aí eu fui tendo experiências como fui contratada, fui, enfim, crescendo ali na ISS. E
Quando apareceu um contrato, que era o Banco JP Morgan, eu já tinha alguma experiência já no mercado financeiro atendendo o HSBC, atendia Siemens, atendia outros clientes também. Teve um ponto ali que eu era uma supervisora de contrato, então eu tinha ali a minha carteira de clientes, a minha própria carteira, né, de clientes, foi muito interessante. E apareceu o JP Morgan com uma posição fixa, que seria bem novo, assim, para mim, né? Uma experiência diferente. E a posição que, naquele momento, a gente falava já de facilities? Nós já falávamos de facilities. O termo facilities me foi apresentado, inclusive, com essa compra, né? Com a ISS chegando, que é a ISS Facility Services. Foi aí que o termo, que eu conheci, né? O termo facilities. Então, e para mim, o Facilities, naquela ocasião, era muito ligado a isso, aos serviços técnicos, né? Ao que está dentro da casca, né? Assim, dos escritórios. Então, para mim, aquilo era o Facilities, né? Quando eu fui pro JP Morgan, ali como ISS, também cuidava de uma parte mais técnica. O JP Morgan ainda era muito... Acho que Facilities era muito incipiente ainda, sabe? No mercado, isso faz mais de 10 anos. Lá fora já tinha um conceito, já tinha uma clareza grande. Isso. Né? E eu acho que todo esse modelo de governança foi trazido principalmente para aprimorar o mercado nacional. Com certeza. Então, o JP Morgan, né, que era já uma empresa, enfim, super estabelecida nos Estados Unidos, aqui também com uma operação considerável, estava crescendo bastante na ocasião. Eu estava lá, fazia as minhas atribuições eram, sobretudo, mais técnicas, né, uma gestão mais técnica dos escritórios, até pela característica mesmo de espaço e pelos serviços, né, prestados ao funcionário. Falava-se muito pouco de experiência dentro do escritório no mercado. Então, tive uma breve... Ali ainda no JP Morgan, eu tive uma breve passagem pela CBRE. Foi CB Richard Ellis, que é uma gerenciadora, né? Então, ela estava entrando no contrato. Então, tive ali um tempo, uns 6 meses que eu fiquei pela CB. Mas logo o JP Morgan me fez um convite para ser funcionária, né, para contratação. Eu aceitei e foi, acho que, dali que também eu tive uma mudança grande na minha carreira, que eu passei, então, para o outro lado, né, eu passei a ser tomadora de serviços. Então, comecei como prestadora de serviços, né, fui para uma gerenciadora por um espaço curto de tempo e aí me tornei, então, tomadora, né, de serviços. E eu tive uma exposição, daí já como funcionária do JP Morgan, eu tive uma exposição ainda maior aos espaços, né, enfim, ao escopo mesmo. Então, no JP era muito interessante porque eu ia desde dali, né, das questões mais técnicas. Eu fiz a instalação de uma sala cofre da SECO, TI, uma coisa assim super interessante, com sistemas bem complexos, né, de combate a incêndio. Enfim, o CPD, né, o data center para um banco é vital, né? Então eu fui ali, eu estava à frente da instalação desse produto, né, dessa sala dentro do nosso escritório ali na Faria Lima, em São Paulo. E eu via desde esse escopo mais técnico até cuidava do acervo de arte do banco. Então, aprendi muito também. Nesse momento, você começou a ter novas responsabilidades ali. Não era só aquela visão mais técnica, mas também todo o workplace, novos desafios. Eu entendo que talvez ali você teve que desenvolver novas competências, talvez até para estar ali na linha de frente, suportando e se desafiando. Com certeza, não, com certeza. Acho que aí comecei a ver, acho que o workplace começou ali a surgir um pouco, a experiência, talvez trazer um pouco mais de equilíbrio para o ambiente, né? Prestar acho que um serviço também diferenciado. Foi aí que entrou também os serviços de comida, né, dentro do escritório. A gente colocou uma espécie de honest marketing, né, que hoje está bombando também esses mercados dentro dos escritórios, né? Mas naquela ocasião também era super iniciante. Tinha um player só no mercado e que, enfim... Também acho que foi uma oportunidade ali, participei da obra de uma primeira sala de jogos, né, uma sala de descompressão, né? Na ocasião também a gente usava esse termo descompressão, porque nós somos extremamente, né, partindo do princípio que somos... Aqui há uns 6 anos, um pouco mais? Não, mais, acho que uns 8, 10 anos,
Isso, assim, partindo do Olha que princípio que nós bacana. estamos sempre pressionados no ambiente, então foi uma primeira sala de descompressão dentro do JP Morgan, então foi uma... Posso dizer que para aquela época é algo totalmente ousado, um modelo novo, um conceito novo, à Super. frente do tempo, Super. né? E um novo modelo de gestão. Nossa, sensacional, olha que Super. bacana. A gente teve toda o crescimento, né? Então, o JP estava crescendo, nós abrimos outros escritórios em São Paulo. Quando eu saí de lá, em 2007, aí nós já estávamos também no momento de redução. Ainda participei de projetos na Argentina também, que virou aí um novo polo de... um hub mesmo de serviços, de atendimento. Então, participei ainda desse projeto. Saí de lá, fui para 99. Foi uma história de amor. A 99 foi assim... foi paixão à primeira vista. E você pegou o começo da 99? Eu peguei a 99 no momento em que ela estava ainda captando investimento no mercado. Ou seja, você viveu todo aquele boom de crescimento, de expansão, de virada de chave, de realidade total. Sim, sim. Que sensacional. Foi no momento que a 99 estava buscando mais profissionalização, até pelo próximo momento, que foi a compra pela chinesa Didi. Sim. Né? Então estava nesse momento, uma subida, enfim, estava numa rampagem muito, muito agressiva, dor de estômago todos os dias, aquela ansiedade, aquela inquietação, mas gostosa, porque ao mesmo tempo eu estava entregando, eu estava profissionalizando a área, né? Estabelecendo mesmo um departamento de facilities, e depois nós também estabelecemos um departamento de compras. Foi ali um período de muita construção. Nós abrimos mais de 30 praças de endereço de serviços, espaços para atendimento aos motoristas. Então foi muito interessante. Tive a oportunidade de dirigir carro, pegar passageiro, dar os meus feedbacks para melhorar a ferramenta também. Então tinha uma construção, sabe? Era muito vivo ali. A gente pulsava mesmo todo o negócio. Fiz depois a mudança, então, da 99, que estava no endereço na Bandeirantes. Nós mudamos para Berrini, para a região da Berrini. Tive a oportunidade de participar, né, desse momento de inflexão que foi a compra pela chinesa, né, pela Didi. Então, fiz parte dessa história da primeira startup a virar um unicórnio no mercado brasileiro. Fui para a China, tive a oportunidade de ir para a China também, fiquei um tempo lá, fui parte, né, desse grupo de merge, né, entre as duas operações Brasil e China. Então foi assim, acho que eu senti que eu vivi um ciclo muito bem vivido, muito completo em menos de 2 anos. Sensacional. E Juliana, espaço. eu queria até pegar essa passagem, né? Porque você conseguiu, né, apoiar toda a construção de facilities. E mais do que isso, facilities, você conseguiu entregar conectado com o business, conectado com a estratégia, conectado com o comitê, principalmente nas tomadas de decisões, né? Eu queria ouvir de você aqui um pouquinho quais que eram talvez as características, comportamentos que você teve muitas vezes que se desafiar, que você viu ali muitas vezes que foram importantes nesse processo. Eu acho, Diego, que eu me posicionei muito bem ao lado do fundador e do C-Level, sabe? Eram pessoas que estavam ali super envolvidas na transação principal, que era, né, essa captação de fundos, a rodada de investimentos e depois, enfim, fazer o processo de compra mesmo. Ao mesmo tempo, eu estava crescendo muito a base de funcionários, né? A empresa estava criando robustez para atender esse próximo momento, que seria a entrada, né, de uma operação estrangeira, né? Então, eu acho que eu consegui me colocar muito bem ali para dar, acho que, suporte de que estávamos, né, seguindo para um caminho interessante em termos do nosso parque imobiliário mesmo, né? Então, de todos os contratos que a gente assinou, de gestão de aluguel de imóveis, são muitos endereços que nós Sim. assinamos
contratos, a mudança, acho que fazer também, ser um suporte para esse funcionário, né, o que está chegando também, se sentir abraçado pela cultura e pelo espaço de trabalho. Então, acho que consegui me posicionar ali. Como um business partner ali, conectado no business para poder... Conectado no business, eu acho que fazendo essa ponte entre esses funcionários, enfim, e ao lado de pessoas talentosíssimas, né? Então, a gente tinha enfim, o RH formado com pessoas muito talentosas, né, os times de finance, enfim, pessoas incríveis. Acho que eu fiz amigos para a vida também. Pouco tempo, mas com muita intensidade. Então, acho que foi, assim, uma das minhas experiências que eu mais me orgulho, um dos projetos que eu mais me orgulho. Teve uma super exposição midiática também, né, porque a primeira startup brasileira se tornando um unicórnio. Aqui é a Casa 99. Esse era um dos espaços, esse endereço acho que era no Rio de Janeiro, se não me engano. Esse é a nova sede da 99, então, que nós inauguramos em janeiro de 2018, um pouco antes de anunciar a chegada da Didi. Muito bacana. E todas as etapas, né? Posso imaginar o quão desafiador é. E eu costumo dizer que o profissional de face tem que viver intensamente, né? 24 horas ali no momento desse. 24 horas. 24 horas mesmo. Os dois aí, o Breno e a Isa, inclusive, eles eram do meu time na capa de negócios da Exame. Foi, assim, um projeto interessante também, Diego, que todo mundo se envolveu. Todo mundo do time, super envolvido. 24 horas mesmo, então a gente, enfim, trabalhou assim tudo que a gente tinha ali para entregar para fazer essa história junto com a 99. Então, realmente é muito orgulho mesmo de tudo e de todo mundo que participou junto. E essa é uma das características que o líder que está à frente tem que ter, né? Poder engajar, poder envolver e ouvindo de você, eu posso imaginar o quão importante estar conectado no business e conectar com os stakeholders, os times, ter a sensibilidade adequada, né? Esse profissional de facilities, né, que a gente disse, o novo profissional, ele tem que ter muito desenvolvimento de soft skills, de liderança, de características importantes para trazer esse engajamento com um propósito maior, né? E se a gente vê isso como uma das grandes fortalezas, eu acho, desse profissional, né? Do profissional de facility. Isso é lindo, né? Você sentar numa mesa com o board ou com os executivos para apresentar um negócio, um case, enfim, suportar através dos seus serviços, né, decisões estratégicas da empresa, enfim, decidir sobre marca de café, sobre a qualidade do papel toalha, enfim, acho que você dá uma circulada, né, você conversa com um cliente sobre a localização dentro do escritório, sobre o seu arranjo no workplace. Então, acho que é uma pluralidade, assim. E a gente falou, né, abriu falando um pouco sobre o CBO, agora é uma reconhecida, né, uma profissão reconhecida. E eu acho que quando a gente fala dessa parte... de cursos, enfim, de habilidades, né, ou de formação técnica, de capacitação, né? De capacitação, acho que tem muita coisa também vindo aí, já tem muita coisa acontecendo. A FS Educa acabou de fazer 13 anos, a Fátima. Fátima já veio. Tivemos com a Fátima aqui, beijo pra Fátima. Foi sensacional, um grande beijo, Fátima. Beijo, queridíssima, e que, assim, uma das pioneiras, né, assim, no mercado, trazendo... profissionalização para uma profissão que nem era reconhecida ainda como profissão, e vejo tanto que a gente avançou e hoje nós somos, né? Então... E lá atrás, né, compartilhando, quando a gente, quero me desenvolver, quero buscar um conhecimento, quero me capacitar, era muito desafiador, né? E hoje já é uma realidade, né? Hoje já é uma possibilidade. Hoje a gente tem excelentes instituições, concursos, que a gente pode exatamente ter uma trilha. Quero me tornar um profissional de facilities, né? E quando você compartilha um pouco da sua jornada, da sua carreira, dos seus aprendizados, né? Você começa a falar assim, nossa, esse profissional tem que entender de estratégia, tem que estar no business, tem que entender de pessoas, de liderança, tem que entender de forma técnica de uma série de temas. Né? Quando a gente começa a entender um pouquinho quem é esse profissional, a formação para eu conseguir ser um profissional de... Nossa, é extremamente complexa.
quase que não existe essa formação. Quase. Quem vai sentar 4 anos numa cadeira, né, de aluno e sair preparado? Assim, é muita vivência, né? E eu acho que tem uma questão também de soft skills também, né? De você vai, ao longo dos anos, você vai carregando. E tem uma outra, né, que a gente tem que agora ser super conectado com as novas tendências, né? Com o avanço tecnológico, né? Então, Sem sombra de eu acho dúvidas. que agora a gente começa a ver o IoT, né? O papel que a tecnologia tem para acelerar o workplace, o facilities, toda essa atmosfera, né? Queria até explorar, esse é um ponto super bacana. Como que você vê tecnologia, facilities, workplace? Acho que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta e tá saindo, né? Acho que tá saindo dessa área mais técnica, então do supervisório da UPS, da automação do seu ar-condicionado, da iluminação e da persiana, e está entrando mais no impacto, na experiência, no impacto do dia a dia do usuário, da comunidade que frequenta aquele espaço, né? Eu acho que, com certeza, a pandemia foi o trabalho remoto, né? Foi um impulsionador dessas ferramentas, né? Mas também muito incipiente, vai crescer muito ainda, né? O que a gente está vendo agora acho que é só a primeira fagulha aí do que tá por vir, né? E eu vejo muito, assim, cada vez mais empresas tendo na plenitude gestão de dados, o poder do dado ajudando na tomada de decisão das companhias, do board, dos espaços. Inclusive devolução de imóvel, né? A gente viu também muitos imóveis agora passaram, muitas empresas passaram por um momento de adequação do seu espaço, né, para o volume de pessoas e para o novo momento de trabalho híbrido e remoto. Então, muito foi, acho que na experiência, no que funcionava para o seu negócio, mas também muito foi no dado, né, com base no dado. E eu acho que muito mais decisões de real estate, decisões de workplace, vão ser cada vez mais em cima de dados, e dados gerados através de inteligência artificial, gerados através de avanços tecnológicos bem aplicados à nossa área de real estate, de workplace, de arquitetura. A gente está vendo uma enxurrada aí de PropTechs também chegando no mercado, né, que vai ser bem disruptivo para um mercado muito tradicional, que é o mercado da construção civil. Também a gente vai ver algumas empresas chegando aí com tecnologias bem interessantes também para trazer um pouco mais de disrupção. A gente não precisa mas eu acho que a gente tem que cada vez mais, né, se versar dessa nova dinâmica trazida, né, pelo avanço tecnológico. Juliana, você sempre esteve à frente do tempo, né? No que tange a ter um olhar, uma visão desse workplace. Quando a gente fala que você foi lá uma das primeiras, há 8, quase 10 anos atrás, a montar um ambiente mais lúdico, disruptivo, descontraído. Isso há 10 anos atrás, né? Eu acho que, foi um impacto muito grande, né? Olhando hoje para o futuro, você vê um pouco... Como que você vê esse novo workplace? Né, nesse seu olhar, você vê alguma coisa, alguma mudança, algum processo em transformação? O que você acredita? Eu acredito que o espaço, ele cada vez mais vai ser adequado ao serviço a ser desempenhado por aqueles profissionais. Então, aquele modelo de um serve para todos, então você tem aquelas ferramentas e todo mundo utilizando igualmente ou com os mesmos acessos, eu acho que é um modelo que aos poucos vai ficando ultrapassado à medida que dentro de uma empresa as diferentes linhas de negócio têm diferentes demandas do workplace também, né? Então tem empresas que uma área trabalha 3 vezes no escritório, a outra área demanda 5 vezes do ambiente de trabalho, tem profissionais também que performam melhor de lugares diferentes, então eu acho que esse modelo, o espaço ele se torna mais flexível dentro empresas, são modelos diferentes dentro de uma mesma empresa. E isso vai passar a ser a nova equidade, sabe? É você dar o que aquele time precisa para desempenhar melhor as
as suas atividades. Então, tem um time que vai demandar mais trabalho colaborativo e talvez precise de mais salas de reunião e menos estações de trabalho, enquanto outro time vai precisar de mais estações de trabalho, porque, enfim, trabalha mais concentrado, ou trabalha com um setup diferente de mesa também, então com 2 monitores, enfim. Então, para aquele que precisa de 2 monitores, para aquele que não precisa de nenhum monitor. Então, acho que isso é algo que deve mais e mais a gente deve ver acontecer, ou pelo menos deveríamos. Eu acho que as empresas deveriam também pensar um pouco mais, né? Ou seja, nessa formatação. Tem uma preocupação com cada indivíduo dentro da companhia, olhando como que ele se sente, o que ele precisa para desempenhar, tendo produtividade, eficiência, performance, de forma que eu promova a equidade entre todos, entendendo cada um quais são os desafios e necessidades. Exato. Sensacional. E nesse olhar, você pode imaginar um escritório totalmente diferente, né? Com espaços, ambientes. Eu acho que tem muita coisa por vir, hein? Olha que bacana, tô super curioso. Eu adoro esse tema, né? E essa discussão, porque é uma grande evolução. E agora, nesse pós-pandemia, que eu costumo dizer que o escritório passou por um processo de ressignificação muito grande, muito conectado com o que você acabou de trazer de insight, eu acredito que a gente está ainda se descobrindo muitas vezes, né? E o novo, né? O novo escritório ele está por vir, né? Desse novo conceito e com certeza com tecnologia alinhada, gestão de KPIs, indicadores e tudo isso conectado no business para ajudar a empresa a crescer, se desenvolver e se tornar mais competitiva. Com certeza. Sensacional. E aí é que eu acho que passa também o profissional, talvez uma evolução interessante da profissão de facilities, e a gente já vê acontecer, mas indo em direção à experiência, né? Então, esse facilities manager cada vez mais versado em ferramentas de promoção de experiência, em serviços, para dar uma experiência interessante para aquele funcionário que está ali frequentando o escritório naquele dia ou executando, enfim, a atividade que foi lá para executar, né? Então, acho que se o espaço vai ser adequado para aquele profissional, né, para aquele colaborador, enfim, para a comunidade, acho que o profissional tem que também se versar em experiência para gerir corretamente aquele espaço e aqueles serviços. Fantástico, fantástico. E nesse novo olhar, né, que Facilities passa por uma grande transformação, cada dia é um dia, uma série de coisas, assim, o que mais te motiva, o que mais te inspira dessa área assim, incrível? Eu acho, Diego, que primeiro ter contato com pessoas de diferentes níveis dentro da empresa, acho que isso me motiva muito, porque eu acho que eu crio uma diversidade também, uma versatilidade também no meu olhar, me torno também, acho que um pouco mais, sei que é uma palavra também muito da moda, mas holística, né? Então holística, eu tenho uma visão um pouco mais holística e de impacto, né? Enfim, eu tenho um projeto que está chegando, eu consigo entender qual é o impacto nos meus diferentes grupos, né? Eu consigo dar as informações para os grupos de acordo, né? Então, eu acho que é fascinante isso. Então, se circular desde do C-level ali até os seus times de operação e de execução, falar com fornecedores, enfim, stakeholders são vários, né? Acho que a gente está no meio de uma galera ali, né? Sim. É o FM, é o Workplace Manager ali no meio de uma galera que a gente tem que triangular para executar. Então, acho que isso me fascina muito, me fascina ver o resultado. É uma área que a gente consegue ver o resultado. Na prática, com certeza. E a gente consegue ver também o impacto no positivo e também no negativo. Exatamente. Né? Mas na vida, na vida daquele colaborador ou daquela pessoa, daquele visitante dentro dos nossos espaços e usando os nossos serviços também. Então, eu acho que isso também me fascina muito. E também ter esse contato com os meus colegas, sabe? Ontem mesmo eu estava num evento de workplace, no fim do dia, um happy hour, que é muito diverso. Né? Você tem gente, o escopo é muito variado em cada empresa e é muito legal você sentar e ver que
uma mesa se complementa, né? Eu acho que no dia que a gente tiver, que vocês abrirem esse Fala FM para discussão, vai ter com certeza. Olha, acho que a gente eu vai acho que vai ser logo logo, viu? não é? São olhares complementares sobre um mesmo assunto. Então, eu acho que isso é muito rico. É muito rico. Então, isso me motiva muito todos os dias. Todos os dias. E outra coisa que me motiva também, que tem me motivado mais e mais, é a nova geração entrando, né, no mercado de trabalho e conseguir trazer mais gente aqui para o lado da operação dos serviços e que as pessoas se sintam, né, acho que donas dos seus espaços e isso, converter mais profissionais para nossa profissão. Eu acho que isso também é algo que tem me impulsionado bastante, me levado também a participar do Fala FM, a me expor mais também nas minhas redes, no LinkedIn, mostrar um pouco mais do que a gente faz também dentro do Google, porque gera muita curiosidade também, né? O que a gente tem feito, como é essa experiência de escritório. Então, eu sei que à medida que eu consigo mostrar um pouco mais, a garotada também vê, né? Os novos profissionais, enfim, tem acesso a esse conteúdo e quem sabe também sintam, né, essa vontade de participar de facilities e de poder tocar outras pessoas também através dos espaços, dos serviços de workplace. Você sabe que eu vejo que o profissional de facilities vai inclusive além de tudo isso, porque olha que interessante, né? Você teve à frente na liderança de facilities de grandes empresas que naturalmente trouxeram ali grandes inspirações, curiosidade de conhecer, de criar essa atmosfera, que naturalmente tem ali uma estrutura de ter uma atração de talentos, né? Fala assim, nossa, um dia eu quero trabalhar nessa empresa, olha isso, olha essa estrutura, olha a atmosfera. Então eu vejo que cada vez mais esse profissional de facilities, ele está muito conectado também em atrair talentos, em trazer, em um ecossistema de um modo geral, ser um ecossistema que as pessoas queiram participar, queiram estar juntos. E a gente vive uma era de desafios, de encontrar talentos, se torna cada vez mais desafiador. E esse profissional, ele é responsável pela atração de talentos, né? Eu ouvi isso de um outro FM que estava aqui conosco, eu falei, olha que sensacional, né? De criar uma atmosfera e de ser referência. De ser referência, Muitas pessoas se atraem pela empresa, primeiro pelo ambiente, né, pelas possibilidades, né, de performar dentro daquele ecossistema, né, claro, a marca muito forte também, é um bom posicionamento de marca, mas que também o ambiente impacta o posicionamento de marca, né, impacta a sua reputação. Então, eu acho que o nosso trabalho é de um impacto que, às vezes, a gente toma por garantido, né? Enfim, você tem que fazer uma manutenção, tá? Muito prático, mas o impacto de você manter um bom clima dentro do espaço, isso é em cascata, né? Você ajuda o recursos humanos, que consegue vender melhor o ambiente, os espaços, que consegue trazer talvez mais benefícios para dentro do escritório também, né? Você ajuda o pessoal de PR, também de relações públicas, que consegue também, que tem um ambiente que fala por si, né? Então, acho que às vezes a gente subestima um pouco o alcance da nossa atuação, né? E é incrível, né? Por isso que eu digo que é esse novo profissional, né? E falando dessas novas competências, quando a gente olha para o futuro, o que você acredita que são competências fundamentais que eu preciso desenvolver, né? Que eu tenho que ser... Eu costumo dizer que o profissional de facilities tem que ser um eterno aprendiz, sempre estar aberto, ter muita humildade, né? Sempre novos desafios. Mas quais competências, no seu olhar, são cruciais e importantes? Olha, eu acho que tem que estar aberto, tem que ser flexível, tem que ser humilde, tem que aprender hoje a falar sobre ESG, tem que entender como isso impacta o seu mercado, o mercado que você atua hoje, o seu negócio, a empresa que você está hoje, como o ESG impacta essa empresa e como você consegue contribuir para que a sua empresa atinja os marcos ali
para avançar na pauta. Acho que a pauta verde no geral, então sustentabilidade no geral, é urgente que a gente saiba falar sobre isso, que a gente saiba o valor para os nossos escritórios, o impacto que um prédio tem no ecossistema. Então é urgente que os gestores prediais, que os gestores de espaço saibam como gerenciar esse impacto, como trazer soluções que reduzam também esse impacto. Eu acho que o avanço tecnológico, assim como a sustentabilidade, também é um caminho sem volta. Está avançando a passos largos, né? Às vezes a gente vê uma outra coisa pelo caminho, a gente vê algumas matérias Sim. que, enfim, que dão aí, parecem como uns blocos, né, no meio do caminho, mas está avançando. Então, acho que são as novas competências que a gente tem que desenvolver, além de todo o que é técnico, financeiro. Tem que ser um profissional extremamente versado em finanças, saber ler um P&L, saber conversar com o seu financeiro, saber estruturar um budget, saber, acho que se conectar com outros colegas também, porque se você não sabe, com certeza algum outro colega na sua rede vai saber e vai conseguir te salvar. Então, acho que também é muito importante. Muito aquele aprendizado. Eu tenho um problema, ele é meu, eu compartilho, ele é nosso. Exatamente. E a gente consegue encontrar uma solução muito mais fácil juntos. Com certeza, com certeza. Sensacional. Olha, tô adorando o nosso papo e exatamente isso, né? Acho que as pessoas que estão nos ouvindo se inspiram demais, né? Em ver tudo isso, em trazer esse olhar e mais do que isso, e poder participar, né? De ingressar no mundo de facilities, né? Que eu costumo que facilities você é um bichinho que te morde, que opa, e ali você se encanta, né? E as pessoas não planejam, né? Acho que se levantar a mão aqui, pedir para levantar a mão aqui, quem planejou estar na área de facilities por 20 anos, né? Quem é que... É muito doido isso. Se você perguntar para os seus entrevistados... Mas uma das características que eu percebo clara é a capacidade de fazer acontecer. Eu tenho um problema, quem que eu vou perguntar? Vou perguntar para quem vai resolver. E o profissional de facilities é esse cara, é o cara que resolve o problema, é o cara que faz acontecer. Muitas vezes é aquele perfil que tem que analisar com calma, colocar na estratégia, opa, deixa eu ter calma, deixa eu refletir, deixa eu entender aqui, criar os cenários, possibilidades, envolver e ter... E também, Diego, desculpa... Imagina, por favor. Mas eu acho que tem um ponto importante aí a gente ressaltar. É o profissional muito conhecido como apagador de incêndio. Muito versátil, aquele que vai resolver, né, seja qual for a situação. Eu acho também que faz parte desse profissional do futuro mudar um pouco essa linha de pensamento, sabe? De essa versatilidade empregada na gestão, nesse pensamento mais executivo e estratégico de longo prazo. Então, usar essas novas ferramentas que estão vindo aí, né? Todo esse avanço tecnológico que a gente... para dar uma automatizada nesse dia a dia e diminuir esses incêndios, né? Para que esse profissional tenha um pouco mais de tempo também para pensar mais estrategicamente em desenvolver o longo prazo da sua atuação no mercado, né? Então, acho que também é bem importante ter esse ajuste aí no nosso pensamento. Total, e conhecer as tecnologias disponíveis, saber usá-las da forma adequada, para que você consiga ter ganhos em escala, competitividade e visão estratégica. Porque é isso que faz, é o que muda o jogo. Com certeza. Né? O dia a dia é importante, mas o que muda o jogo é a visão, é a estratégia que você consegue e tá do lado, né, atuando ali, muito sendo uma relação de confiança. Né? Então, quando você entrega um projeto, entrega algo, você recebe naturalmente ali uma relação de confiança, de conquista, de conquistar o seu espaço, né? E se torna uma pessoa importante para a companhia como um todo. E naturalmente, qualquer tomada de decisão você participa, né? E isso é sensacional. Tem que saber falar dados. Você tem que saber quantas pessoas circulam no seu espaço, quem é o seu funcionário, quem é o seu colaborador, quem é esse visitante, ele vem fazer o que aqui, né? Como eu consigo impactar
da melhor maneira possível, né, positivamente essa comunidade toda, né? Então acho que é muito importante a gente se apoderar mesmo desse fluxo, sabe, de entrada, saída, essas pessoas estão circulando, enfim, estão usando os nossos espaços, as salas, como é que a gente, né, acho que falar com dados, isso também é algo, assim, urgente para o profissional também. Fantástico. Olha, tô adorando o nosso papo aqui, mas tudo que é bom passa rápido demais, né? E a gente tá chegando aqui numa etapa, que é uma etapa super importante. Você citou ao longo do nosso papo aqui, da nossa conversa, muitos projetos que fizeram parte da sua carreira, da jornada, compartilhou. Tem algum mais que você gostaria de compartilhar, de dividir conosco? Alguma passagem, algum momento que você gostaria? Olha, eu acho que a gente falou um pouco comentei sobre o JP Morgan, né, sobre alguns projetos que eu liderei. Acho que eu tenho até a imagem do projeto, uma abertura essa abertura então de escritório, você montar um escritório e depois você reduzir também o seu footprint. Acho que foi um projeto bem interessante também, que eu tive oportunidade de experienciar no JP Morgan. Foi um projeto muito relevante. Toda a expansão da 99 acho que foi marcante, porque foi muito concentrado em um curto espaço de tempo, né? Então, a Casa 99, a gente tem foto aqui da Casa 99, se não me engano é uma casa do Rio de Janeiro. Ela, enfim, foi uma de mais de 30 localidades que a gente foi soltando aí ao longo do tempo. Então, acho que são todos, assim, obras muito relevantes nessa minha jornada profissional. Fantástico. Juliana, a gente está partindo aqui para uma etapa que é de agradecimentos, considerações. Então, assim, queria te agradecer imensamente. Foi um grande prazer poder estar com você aqui, conversando um pouquinho mais, vendo os seus olhares, insights, carreira, jornada, visão. Foi incrível. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, com certeza. Fico sempre à disposição do time NetGlobe. Fico sempre à disposição, Diego. Foi um prazer falar com o pessoal. Obrigada. E logo, logo, eu acho que a gente vai ter novos encontros aqui para debater temas, discutir numa nova etapa do Fala FM, e tenho certeza absoluta que vai ser muito enriquecedor, né? Fique à vontade também para algum agradecimento especial. Fique à vontade. Olha, eu acho que o meu agradecimento sempre vai para minha rede, que está sempre comigo, né, que troca ali bastante experiências. Eu tenho grupos de workplace que eu participo que são fantásticos e que colaboram muito também com o meu crescimento profissional. As pessoas que eu já liderei, as pessoas, né, que eu venho encontrando ao longo da minha carreira, eu acho que fica aí esse agradecimento também para todas essas pessoas que fizeram e fazem parte ainda da minha trajetória, né, profissional. Então, com certeza, meu obrigado vai para eles, e super obrigada, Diego, Júlia e equipe da NetGlobe que está me recebendo aqui hoje também. Juliana Dias, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado por você ter engrandecido, enriquecido ainda mais, né, o Fala FM, né? E muito obrigado você que esteve junto conosco, nos acompanhando aqui no dia de hoje. Tenho certeza absoluta que você se inspirou, se motivou, tomou nota ali de vários insights, né? Hoje foi um dia fervoroso, tenho certeza absoluta que foi enriquecedor. Muito obrigado, continue conosco aqui nos acompanhando, e você que tem uma jornada inspiradora, assim como a Juliana, vem para cá, vem compartilhar conosco, né? Transbordar tudo isso e ajudar nessa construção dessa área de facilities que é tão maravilhosa. Muito obrigado a todos. Juliana, muito obrigado, um grande abraço e nos vemos no próximo. Até mais, tchau, tchau!